Vamos escolher o filtro. Vamos ver o que vamos usar hoje. Olá, Karina. Vamos chegando. Tudo bem com você? Instagram convidando as pessoas para começarmos a prosear. Enquanto isso, né? Vocês vão aí convidando seus amigos. Apertem a gaivotinha, o aviãozinho e bora chamar todo mundo para a live. Deixa eu fazer isso também. Vou chamar todo mundo. Hoje é dia de live. Vamos que vamos. Tudo bem, Jô Castro? Olá, Andréia. Prazer em recebê-los. Senhor Douglas, estava aqui ainda agora, já está aqui de novo, que legal. Esse Instagram hoje ele tá uma loucura. Ainda há pouco estava o Padre Fábio, fazia uma live, tem 21 mil pessoas. Sobrou alguém? Ai, que beleza. Bom, enquanto o Instagram tá por aí, convidando todo mundo, sejam todos bem-vindos, eu tenho novidades para vocês. Na semana passada, nós fizemos um parênteses no nosso trabalho de divulgação de consultoria interna de RH, ou HRBP, ou Business Partner, para falar do lugar de fala. Todas as lives estão gravadas aqui no IGTV e lá no meu canal no YouTube. Nós tivemos o lugar de fala das pessoas com necessidades especiais, das pessoas, das mulheres negras, do lugar de fala dos nordestinos, dos gays, né? Eu não chamei LGBTQ+, né? Se faltou alguma letrinha, me perdoa, mas foi muito interessante, aprendi horrores. A Bianca já está por aqui. Então hoje nós vamos começar uma nova série de lives, que não será todo dia, hoje, quarta-feira, segunda e quarta, e nós vamos falar sobre a função do modelo Business Partner. O que é a consultoria interna de RH, como é que ela se dá, e estamos com isso convidando profissionais de larga experiência, formação acadêmica, que atuaram como HRBP, foram líderes de HRBP, trabalharam em empresas que tinham o modelo consultoria interna, para compartilhar aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda, vai convidando seus amigos. Lembrando que aqui debaixo da minha fotinho, na bio, tem o Linktree, você já se inscreve para o segundo lote do meu livro, Bora Mudar uns Mundos, a minha experiência na formação e na atuação como HRBP, mais de 25 anos, aqui tem cases, aqui tem ferramentas, muita gente me pediu, lá tem uma lista de espera no Linktree, você assina, que aí você assegura a sua vaguinha com preço anterior. Também estamos abrindo a segunda turma do meu curso online, Dominando o Ciclo da Consultoria Interna, que é um curso que trata de ferramenta, de método, como atuar como consultor. Todo mundo já vem conversando sobre perfil, todo mundo já tem conversando sobre cenário pós o novo normal. Inclusive amanhã farei uma live especificamente para o pessoal do Sindicato dos Lojistas aqui de São Paulo, depois eu distribuo o link aqui para vocês. E hoje, então, convidei a poderosa Maravigold Divina, minha amiga, que já andou por aqui dando ar da sua graça, Bianca Peixoto. O lugar de fala da Bianca Peixoto é de uma profissional que foi especialista de RH, foi líder executiva em grandes organizações, fez a transição da sua carreira, hoje é professora de graduação, de pós-graduação e consultora externa na área de gestão de pessoas. Bora ouvir o que ela tem para dizer? Então vamos embora, vem para dentro aqui, minha amiga, rufem os tambores. Vocês sabem que nessa live aqui, taca-lhe o dedo no coraçãozinho, explode o coração e lá vem ela. Abram alas que lá vem ela. Kelly, beijo, querida. Salve, minha linda! Como é que você está? Olá, boa noite! Oi, Lucimar! Nossa, quanta gente! Sempre uma alegria, né? Que bacana! Sempre uma alegria.
Eu e Bianca nos conhecemos desde o tempo que eu não tinha cabelo branco e a Bianca tinha trocado os dentes de leite. Então a gente é, de outros carnavais, né? Eu me lembro que quando as Torres Gêmeas bateram lá, os aviões lá explodiram as Torres Gêmeas, a gente trabalhava junto, né? Você devia ser menor, jovem aprendiz, não é isso, Bianca? Foi Então, um eu e dia Bianca emocionante. Nossa, tivemos a honra de trabalhar juntos numa mesma organização há uns 500 anos atrás, né? E depois disso a vida separou a gente, eu aqui em São Paulo, ela lá no Rio, até que ela resolveu vir para cá e a gente se reencontrou num momento muito legal de carreira, onde nós temos feito coisas incríveis. Eu aprendo pra caramba com essa garotona aí e ela aprende um cadinho comigo. Deixa eu fixar aqui o comentário. Minha amiga, vamos começar como sempre faço. Você viu que eu tô de filtro? Vi, parabéns, tá linda, gostei. Tô Hoje me dessas, eu sou ensina assim essa, me agora. ensina. Já que não tem tintura de cabelo, vamos de filtro, né? Tô de filtro, depois eu te ensino. Começa como a gente sempre começa, quem é você na fila do pão? Conta pra nós um pouquinho da tua trajetória, teu currículo, enquanto eu fixo aqui o comentário, tá bom? Legal, obrigada, Lucimar, pelo convite. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Bianca, sou consultora de mentoria de carreira. Tenho a minha consultoria, que é a Ânima Desenvolvimento. Fiz a trajetória de 24 anos no ambiente organizacional, passei pelo varejo e pelo mercado financeiro, atuando como desenvolvedora de soluções em recursos humanos, como BP em algumas organizações, né? Então, tive essa oportunidade de desenvolver a atuação como BP em vários cenários de negócio. E a minha última função foi uma função já de gestão de desenvolvimento organizacional, né? Hoje, então, eu estou na consultoria, muito engajada no propósito de transformação humana, de transformação dos profissionais, conectando os profissionais ao seu propósito de carreira. Então, aí vocês vejam que coisa interessante. A Bianca, assim como quase todo mundo na nossa carreira, começou técnica, executando algumas atividades especialistas. Você fez psicologia, né? Ou não? Fiz psicologia e comecei a carreira em recrutamento e seleção em fábrica. Recrutamento, seleção em fábrica, o moderno lerê, né? Lerê com toda a dignidade, mas é uma ralação, né? E aí ela foi evoluindo tecnicamente, chega no momento da nossa carreira que a gente pode fazer uma escolha. Antes era uma escolha Y, né? Você poderia virar uma coordenadora, uma supervisora, uma gerente de RH, ou poderia se tornar uma especialista altamente qualificada. Hoje a gente já fala em W, mas isso eu conto daqui a pouco. E aí, Bi, conta pra nós aqui, o que você acha desse modelo de business partner? Muda muita coisa, é só mais um nome. Qual é a tua experiência com isso? Tanto quanto... o João aqui. Oi, João! Tanto executando, sendo alguém que exerceu esse papel, porque eu também tive isso, eu fui BP, fui gerente de BP, fui cliente de BP, porque era especialista DHO, então eu transitei ali no babado todo, né? Você também. Como você vê esse lugar do consultor interno, o HRBP, dentro das organizações, neste momento, como é que você vê essa função, esse desenho, como é que é isso para você? Eu estive na função de BP e estive na função de produto, né, de RH, né? Então eu estive desse lado do balcão e do outro lado do balcão também. Na minha trajetória, eu passei por culturas diferentes que me propiciaram desenvolver de maneira diferente como BP. E tive a minha curva de aprendizagem, né, Lucimar? A gente não tem... agora nós temos, como você bem colocou aqui no curso, né, dominando o ciclo da consultoria, né, que é o que o BP tem que fazer, dominar o ciclo, né, pegar a necessidade e sair fazendo, né? Ele tem que construir um ciclo de entrega. Há muito tempo atrás, nós não tínhamos formação estrutural e a gente aprendia muito na prática, aprendia muito no dia a dia. Então, como eu vejo o papel do BP hoje, é um BP que tem a possibilidade, a oportunidade de atuar como um design organizacional, né? Diferente de como antes a gente passava por ciclos longos de aprendizado, né?
Eu já fui como BP, já atuei me percebendo como bombeira, como tabuladeira, como mensageira, como costureira. Você já foi Vai me costureira? falando mais sobre isso aí, bombeira, costureira, como assim o RH bombeira, costureira, o que mais? Passadeira? Tabuladeira, Tabuladeira, tabuladeira. né? Fala um pouquinho. Achando genuinamente que estava fazendo o papel de BP. E vi gestoras, inclusive, gerentes executivas, né, BP, numa posição dita como estratégica, atuando, secretariando outros executivos também. Então, você vê de tudo um pouco, né? O que vai agregar valor para a organização? Eu acho que esse é um debate que a gente tem que se provocar aqui, né? Todos nós passamos pelo fenômeno que é apagar incêndio e construir castelinho. Então, eu tive a minha mentora que dizia, Bia, se você está apagando incêndio, apague, mas também tem que construir castelinho. Se você não constrói um desenvolvimento sustentável, uma entrega que gera valor para a organização, você vai ser mais um consultor dentro do ambiente organizacional. Ele vai te engolir, né? Então, o que eu vejo hoje é essa oportunidade, né? A crise, ela traz a chance das pessoas interagirem em prol do novo. Então, as empresas estão receptivas em fazer diferente, em fazer o novo. É um momento muito positivo. Ao meu ponto de vista, a crise traz muitas oportunidades, né? Para mim também. Inclusive, a última Você RH, agora que está na banca, ela fala sobre isso. Quanto está sendo requerido do RH esse lugar de agente de transformação. Mas a minha experiência com as pessoas de RH é que a gente está muito preso numa caixinha. O Peter Drucker já dizia que ninguém inova consertando problema, né? Consertar problema traz eficiência. A inovação, ela vem de olhar para oportunidades. Então, começa aqui uma mudança de mindset. Nós, RH, temos uma mania de consertar, de ir para a eficiência, de corrigir. A gente fica muito focado no resultado do nosso cliente e não na aprendizagem do nosso cliente. Quando eu foco no resultado dele, eu fico sempre enxugando gelo, porque ele faz uma besteira, eu vou lá, corrijo, ele faz um errinho, eu vou lá, corrijo. Então, sendo assim, vê se meu raciocínio está certo. Quando a empresa cresce, novos negócios chegam, essa área desse cliente aumenta de tamanho, de volume, de entrega, ele prospera, vai ter que crescer o RH também. Porque se a gente é alguém que está ali contribuindo para o resultado dele do ponto de vista de execução, ele não vai ganhar uma autonomia. Agora, se eu vou para um lugar transformacional e ao invés de me preocupar com o resultado dele, eu me preocupo com a aprendizagem dele para que ele assegure o resultado dele, você concorda que eu vou podendo ficar no mesmo lugar? Porque ele corre atrás, ele aprende. Então ele me chama uma vez, eu transfiro conhecimento e na próxima vez ele tem autonomia. Só que eu vejo que o RH ele não sai desse lugar da transacional, da execução, da entrega do resultado, do apoio. Ele cola ali, sabe o peixe piloto? Aquele que cola no tubarão e o tubarão come e ele se alimenta do que sobra do tubarão e ao mesmo tempo ele é útil porque ele vai tirando lá as coisinhas que fica lá no casquinho do tubarão, né? Peixe piloto. E o RH ele tem que vir para nadar junto, ele tem que ser par, né? Você vê isso como? Esse fenômeno como a gente chama de bateção, né? Bater meta, né? Tem que bater meta. Você entra no ciclo junto com o cliente para bater a meta. Ele tem que bater a meta, você para ser benquista, você também estar dentro do conceito de bater a meta. Nós fomos educados no ambiente corporativo que a boa performance está atrelada a bater a meta, né? Que cultura é pano de fundo, né? Então a gente fica nessa linearidade desse ciclo. Corre para bater a meta, corre para bater a meta. Só que como você bem falou, o lugar do aprendizado, é o lugar de transcender. Então, o consultor, ele não está ali só para bater na meta, ele está ali para entender o que aquela meta vai representar como resultado sustentável para aquele time, para aquele negócio. E interagir diretamente com o líder, né, do time, pensando e transcendendo e transformando. Então, o lugar do aprendizado, ele é o lugar over delivery. Ele para o gestor bater uma meta, mas para o consultor não é suficiente. O consultor está ali para identificar os riscos do negócio. Então, não é para esperar
e analisar um problema, identificar a causa raiz de um problema. Se aconteceu, ok, mas você identificar os riscos do negócio, que aprendizado aquele problema gerou, para você construir um ciclo virtuoso junto com esse cliente. Então, você está ali assessorando o cliente a construir uma matriz decisória que gere um alcance de resultado superior. Cada vez mais, no ambiente de incertezas, você vai assessorar ele a tomar decisão em meio às incertezas. Então, você tem que dominar as variáveis do seu negócio, dominar mesmo o que é o faturamento, o que é o lucro líquido, o que é o balanço que a sua empresa está apresentando, qual é o mercado que a sua empresa está, qual é o segmento, qual é a característica de natureza do seu business. Né? É muito além do recursos humanos. O João falou uma coisa aqui interessante, né? O perigo também é bater a meta a qualquer custo. Eu fico pensando que eu gerenciando time de BPs, eu já vi que quem era competente era a minha BP e não o meu cliente. Porque ela ia fazendo a retaguarda todinha e a incompetência do meu cliente ficava escondida, porque ela vai lá e resolve, ela vai lá e resolve, ela vai lá e, como diz agora, passa o pano, né? Então, o RH ele tem que sair dessa disputa do lugar da execução para vir para o lugar da observação, mas existe uma ansiedade e também uma cultura, e existe também um não saber o que fazer, que o RH ele acaba se sentindo importante apenas quando ele está sendo envolvido na execução. Então, por exemplo, se seu cliente chega e apresenta uma problemática e você coloca para ele assim, então como você pretende resolver esse problema? Do que você precisa para encontrar essa solução? Que tipo de recurso você espera que eu possa lhe oferecer? Não cabe. É sempre, deixa que eu vou lá fazer, me dá aqui que eu resolvo. E por que nós não fazemos assim? Então a gente disputa essa execução do cliente, mas isso a gente só fica no lugar ruim. Porque ele transfere para a gente, não é por mal, sempre o que é ruim. Porque o que é bom deixa que ele quer falar, né? Então, se é para dar uma notícia boa, se é para contar de uma promoção, de um novo projeto, de uma expansão, ele deixa que eu falo. Mas aí o trabalho que é chato, tem que advertir, tem que corrigir, tem que diagnosticar um problema, tem que chamar a atenção, aí é o RH. E então o RH nunca está num lugar do seu lugar. E eu vejo que isso vitimiza o RH. Você tem essa percepção? Porque você também tem uma experiência Sim. dando aula, né? Sim. Como é que você vê esse lugar de vítima que o RH acaba se enfiando às vezes? Eu percebo com as mentorandas, né, BPs, né, profissionais da área, né, como BP, e também em sala de aula com os alunos. Tem alguns aspectos que têm tudo a ver com o que o João falou, com o que você está mencionando, que é, primeiro, onde o RH nasce, né, de um lugar processual. Então, a escola desse setor é uma escola processual, não é uma escola de inovação, é uma escola de sustentação do status quo. Então, isso tem uma razão, né, histórica de ser, né? Outros aspectos que influenciam muitíssimo esse comportamento de buscar o lugar do resolvedor estão relacionados à ineficiência da governança corporativa. Se o recrutamento e seleção não funcionou bem, se o treinamento não entregou direito, se TI não entregou direito, então a gente fica num lugar de suprir essa ineficiência, né? E esse lugar de suprir ineficiência, um pouco da nossa cultura, falando aqui do nosso contexto social de Brasil, também tem uma relação de não entrar no conflito, porque quando você responsabiliza o líder, você empodera, mas responsabiliza, você coloca ele no momento de desconforto. Você tira ele do conforto de que eu estou aqui para te apoiar, mas eu estou aqui para te assessorar e não para fazer por você. Então, esse lugar, quando o RH se coloca no lugar e o líder percebe isso, o RH se coloca num papel de conflito, que é um conflito no sentido de desconforto. Então, se colocar no papel do conflito exige também uma preparação muito importante do ponto de vista comportamental e emocional do consultor. Então, exige essa preparação e é por isso que, normalmente, o consultor inicia a carreira num papel de extrema facilitação, de extrema resolução, porque também, comportamentalmente, ele está num processo de evolução e aprendizado. Até você se sentir seguro, se autoconhecer muito, conhecer o modelo mental do seu cliente, entender como é que você vai se comunicar com ele, fazendo mais perguntas do que necessariamente entregando o bolo prontinho, quentinho para ele que saiu do forno, trazendo ele para o papel de liderança,
liderança, provocando ele a resolver os problemas do dia a dia, entendendo quais são os possíveis atalhos, porque isso você vai ajudar na tomada de decisão, que atalhos são possíveis, que ferramentas vão gerar criatividade e resolução naquela solução. Muito. Ô, Bi, e sabe o que eu comparo? Na nossa experiência de psicóloga, parece que o RH é o filho que foi para terapia. Sabe quando aquele filho que começa a ficar esquisito, digamos assim, a mãe coloca lá na terapia, mas na verdade esse filho ele é fruto daquela relação lá, da família que está disfuncional e manifesta nessa criança? Deixa eu ver se faz sentido a minha viagem. Porque não tem uma governança bem estabelecida. Nós temos lideranças frágeis do ponto de vista de liderar, né? Nós temos sistemas que deveriam ser compliance, integrados, que são um monte de puxadinho de Excel. E às vezes na liderança maior, no dono, na diretoria, no outboarding, eles já sobem carregando esses gaps. Porque o cara começou lá no chão de fábrica, digamos assim, ele foi subindo, carregando, que o Hans Charan fala muito bem, né? Ele trazendo os gaps do pipeline, que ele não foi olhando sistemicamente, ele não se corresponsabiliza pela governança toda, pela cadeia de valor toda, mas por pedacinho, né? Então, quando esse cara que está empoderado porque faz resultado de curto prazo, bate meta, e a empresa não fica muito olhando a cultura porque está entregando, está faturando, está olhando boca do caixa. Esse RH ele vai sendo criado assim também. Então, a gente acaba sendo o airbag dessas fragilidades, de olhar culturalmente, de olhar o compliance, de olhar os indicadores, de ter sistema, de ter métrica, de ter os business indicator, por isso que você fica falando que você era tabuleira, né? Tabuladeira, né? Tabuladeira. Fica tendo que ficar fazendo tabulação o tempo todo, de número, porque as coisas não falam. Então acaba aparecendo no RH as doenças, né? Os gaps que a sustentabilidade, que a governança mesmo do negócio não trouxe. Você percebe isso? Ou eu que dei uma viajada aqui? Eu acho que eu chamaria isso que você está falando de um arquétipo, né? É como se fosse uma tipologia, né? O ambiente corporativo coloca. Então, numa situação de crise, onde é que eu tenho acolhimento? Numa situação de adversidade, né? Quem é que tem que cuidar, né? Então, esse papel do RH. Eu acho que, sim, você pode, dependendo do negócio, dependendo da sua estrutura, ter um papel, sim, de cuidador, mas existem instâncias, né? E o BP, ele acaba assumindo um arquétipo, muitas vezes, que é um arquétipo geralzão do RH, que é o papel do cuidador, o papel do resolvedor. Só que o BP, na sua origem... Da irmã Paula, né? A irmã Paula, aquela servidora, né? Aquela que não tem nada demais, tá tudo certo, mas assim, que não cabe no lugar do BP, né? No arquétipo do BP, quer dizer, aquele que transcende esse RH, aquele que transcende a liderança, né? Que não está a serviço nem de um líder, nem de um RH, mas da companhia. Ele tem inclusive uma relação transversal com a companhia, exatamente por isso, porque ele não tem que estar dentro dessa tipologia, que é a tipologia de um setor. Ele é exatamente transversal. E para ele exercer essa transversalidade, ele precisa se preparar muito. Então, quando você fala de um ciclo, você fala dominando o ciclo, né? Ele entender o que ele vai fazer nessa relação de rapport e de contrato com o gestor no momento de início de um projeto, o que tem que estar combinado no início de um projeto, indicadores, prazos, expectativas, o papel de cada um durante uma entrega de um projeto onde o BP vai atuar junto com o gestor. Depois, na geração de diagnóstico, que quem gera diagnóstico está relacionado ao tema. Então, é o líder e a pessoa do tema. Se o diagnóstico está relacionado a recrutamento e seleção, um subsistema de seleção, etc, etc. Não é o BP que vai fazer o diagnóstico para ele necessariamente, e assim segue, né? E um ciclo que, para cada tema de resolução, tem um fechamento, com indicadores de performance, para mostrar... Com um dashboard que mostra um antes, que mostra um depois, que mostra as variáveis. Então, assim, a gente está mais para um arquiteto, para um gestor de um projeto, do que propriamente para alguém que faz
execução. E eu gostei muito quando você trouxe isso, assim, essa função, ela exige metodologia. E a gente vê pelo mercado, todos os cursos que você vai fazer de consultor, eles vêm falando de cenário e de subsistema. Eu tive o prazer de construir um curso que durava 40 horas sem falar de subsistema. É como atuar na consultoria, existe um ciclo, né? Você, igualzinho atender, igualzinho fazer coach, igualzinho mentorar, dadas correntes, igualzinho fazer o ciclo da mentoria, né? O cliente entra, você estabelece um rapport com ele, tem um prazo para você mapear a situação, diagnosticar junto com ele, estabelecer os planos de ação e sustentá-lo naqueles planos de ação. Só que eu vejo que no Brasil isso foi muito, no geral, distorcido, porque você vê pessoas com um cargo muito jovem, júnior, mal saída de estagiário. Então, eu já vi estagiário BP. Ah, você é o estagiário da área logística, o BP da área logística. O que é o BP? O BP é o cara que centraliza os pedidos? Não, então, o BP que inicialmente é um cargo que cresce na carreira, ele vem tecnicamente numa carreira, depois ele abre, ele pode ser um gestor, ele pode ser um especialista e um BP. E esse BP, às vezes, ele é um gerente e um especialista, daí que fala a carreira W. Ele é alguém robusto, experiente, maduro comportamentalmente para poder ter esse embate positivo com o líder. Foi ficando tudo para trás. Então, você vê, às vezes, BP que é júnior, passou por um subsistema só e fica na área atendendo todo mundo, né? A cadeia inteirinha, não tem o cliente-alvo. O cliente é o gerente, ou o cliente é o diretor, o cliente é um supervisor. Ele atende todo mundo, ele atende o colaborador que está se sentindo mal e quer bater um papo, ele conversa com o supervisor. É uma distorção desse modelo. Ou você vê que não é... Como é que você vê? Como é que é a tua experiência com isso? Eu percebi nas empresas que eu trabalhei que em alguns momentos a empresa quis abreviar esse conceito, trazendo a figura do ponto focal. O ponto focal de atendimento. Então, é aquela pessoa que ainda não passou por dois sistemas de recursos humanos. Passou só por recrutamento e seleção, ou passou só por treinamento e começou a atuar como BP. Então, essa pessoa... Na linha de frente. Na linha de frente. É um ponto focal, é uma pessoa de apoio e de atendimento. Mas no conceito de consultoria, né, no conceito de prestação de assessoria, necessariamente você precisará influenciar na tomada de decisão no sentido de acelerar, no sentido de trazer elementos diferenciados para o cliente analisar, no sentido de fazer perguntas expandir, né? Expandir, entendendo o ecossistema onde você está, entendendo o contexto de negócio onde você está, como a sua empresa é vista na sociedade, portanto, qual é a relação desse ecossistema com a sociedade. Conhecendo os sistemas de RH para entender onde eles estão funcionando bem, onde não estão, para que você comece a desenhar soluções compartilhadas para atender esse cliente. Então, minimamente, esses temas precisam ser conhecidos por esse consultor para que ele possa atuar prestando consultoria propriamente dita, né? Deixa eu te fazer um parênteses aqui que eu ia pedir pro pessoal se eles estão gostando, se querem mandar pergunta, né? Que eu tô achando o pessoal tá tão assim, babando em você que nem fez pergunta. Mas eu anotei um monte de coisa para falar. A Alce 63, ela tá trazendo uma coisa muito interessante. O professor Rick Paz está aqui, seja bem-vindo, Ricardo. Ela fala assim, eu acho primordial que o BP tenha metodologia e vejo que às vezes na mesma empresa tem BPs com diferentes estilos de atuação. O que vocês acham disso? Acho bom e ruim, como tudo na vida, né? Ter BPs com estilo, na minha experiência, agora a Bianca conta dela, na minha experiência, BPs com estilos diferentes dá riqueza para a abordagem. Porque o que acontece? O BP, gente, ele faz job rotation, ele sai daquela área cliente e vai para outra, porque ele está ganhando musculatura para vir a ser um gerente futuramente. Então, ele tem que passar por diversas áreas. Então, se eu tenho um BP que veio, por exemplo, de business indicator, ele veio de analytic, show de bola. Um outro BP veio de DHO, maravilhoso, ele tem uma outra mentalidade. O outro BP veio de relações
trabalhistas, sindicais, benefícios, maravilhoso. O outro veio de... Então, essa riqueza de atuação é boa, mas todos têm que ter uma senioridade, de entender que eles têm que ter as soft skills adequadas para a diplomacia e para a alavancagem da aprendizagem do cliente. Essa é a minha visão. O que você acha, Bianca? Muito legal você falar isso, pessoal. Isso que vocês estão perguntando é muito importante porque a gente não olha para dentro, né? Vocês imaginam como é desafiador gerenciar um time de líderes que cada um faz do seu jeito. Imagina vocês um time de líder que um atua de acordo com a cultura da organização, o outro não. O outro é controle e comando, o outro é colaboração e diversão. Aí o outro líder usa metodologias ágeis, o outro é coach, o outro usa métodos tradicionais. Então, como é que você elabora isso e cria coesão? Então, um time de consultoria é a mesma coisa. Tem o poder de influência transversalmente, tem que ter coesão. Essa coesão diz respeito a linhas de metodologias. Então, essas linhas de metodologias, elas precisam ser utilizadas. É claro que umas mais, outras menos, dependendo do tipo de cliente que você está atendendo. Então, se eu tenho um BP que atende um nível hierárquico, que, por exemplo, um diretor, um VP, um presidente, o tipo de metodologia mais complexa, talvez ele tenha que dominar, do que um BP que atende um líder... Um centro logístico com supervisor. Logístico. Então, mas são metodologias compatíveis e todas elas alinhadas à sustentação da cultura, né? Então, assim, se você não tiver 100% alinhada à filosofia da sua empresa, ao propósito da sua cultura, né? Os seus valores. Então, se você tem um BP que tem um modus operandi de um jeito e outro de outro, isso pode causar dispersão. É claro que se eu tenho um BP com um perfil e com um estilo para atender, por exemplo, uma diretoria financeira, porque ele tem um estilo pessoal mais compatível, que gera mais fit, e outro que vai atender uma área de marketing, ou um TI, ou uma área de inovação, isso é super legal. Para isso existe a diversidade. O nosso objetivo aqui não é que todos sejamos iguais, né? A diversidade e a riqueza é super bem-vindo. Mas você sabe que na minha experiência, quando eu comecei, porque eu brinco que o Uri que estava escrevendo o livro, eu estava sendo BP, né? Lá na minha primeira empresa, em 1900 e bolinha, eu tinha toda a identificação com a área comercial e a área de operações. Eu fit total. A minha gestora da época falou, Lu, tá beleza, aqui é mais do mesmo. Eu quero ver você atender o jurídico e o TI. O controller financeiro, jurídico e TI. Então, para o meu desenvolvimento, né? Tanto na temática técnica, que é conhecer TI, jurídico, naquela ocasião, naquela organização, quanto na temática comportamental, porque é igual jogador de futebol, você não pode ser. Por que jogador de futebol vai para o exterior? Para ele aprender o modo europeu ou americano, ou sei lá de quê, de jogar futebol, que é diferente do brasileiro, a mesma coisa. Se eu quero me tornar futuramente uma pessoa robusta, em termos de vivência, uma futura líder dentro de RH ou não, porque também o BP ele pode fazer essa carreira também migrando para o negócio. Eu tive essa experiência, você teve também, né? Vamos falar nisso daqui a pouco. O que acontece? É importante que eu tenha repertório. Então, que eu também aprenda a assessorar clientes que têm estilos comportamentais diferentes do meu. Não pode ficar na zona de conforto. A gente começa para aprender, mas depois você tem que se desafiar. Porque senão você é o quê? Um BP só de área comercial. Você vai fazer um nicho. Você pode fazer na carreira fora, dentro da empresa não dá, porque você precisa ter esse giro. E também essa andada, para mim, foi um divisor de águas quando eu saí do RH, fui para o negócio. Eu senti a área fim e fui cliente do RH. E quando eu voltei para o RH, foi por um job rotation, eu voltei muito melhor no meu ponto de vista. Como é que foi essa experiência para você, Bi? Quando você atende, eu gostei muito da minha primeira experiência, que eu sou muito feliz e grata pela oportunidade que os meus líderes me deram. Quando eu fiz a startup dentro do Unibanco, na época Unibanco Itaú, onde nós atendíamos, né, como consultores, nós éramos um pool de consultores atendendo os executivos da área de cartão e de financeiras, né?
Então, eu tinha um executivo de uma financeira, eu atendia outro executivo de outra financeira, que eram de negócios completamente diferentes. Então, eu tinha a oportunidade de ver um cenário de negócio, de ver outro cenário de negócio. É claro que naquele modelo nós tínhamos uma estrutura de metas muito reduzida, então era um projeto específico que a gente assessorava para um e o outro para outro, a gente não dava cobertura em 100%, até porque o banco tinha muito sistema, tinha muita estrutura, então a gente tinha essa atuação bastante estratégica. Foi uma oportunidade divina, porque ali eu tinha que enxergar diferentes situações de negócio e me fazer relevante nessas situações de negócio. Então, não era só responder, estou de acordo com a análise e pertinência desse desligamento, estou de acordo com a análise e pertinência dessa contratação, mas discutiu algo mais, discutir se estava previsto inauguração, provocar se as ferramentas atuais eram suficientes, analisar com headcount, controle, né, de contratação versus pool de promoção, né, não adianta nada você estar em dia com as suas vagas e você não ter trabalhado a sua verba de promoção e desenvolvimento de time, né? Então, trabalhar situações provocativas, onde você tem que aprender a exercer uma linguagem, né? Uma comunicação muito bem estrutural, porque senão o executivo não vai definitivamente dar a menor importância do que você está falando. E fica aquela diplomacia, né? Finjo que você é minha business partner, te trato bem, mas no fundo não é com você que eu decido. E é muito ruim quando isso acontece, né? Porque você tem uma energia muito grande despendida quando você, na verdade, na prática, não está conseguindo influenciar, não está conseguindo fazer a diferença, que é sair do papel do RH processual para o RH sendo um design, né, de soluções. Um transformacional, né? Porque eu pergunto assim, tem empresas que eu vejo que elas estão há 3, 4, 5, 7 anos com o modelo BP e continuam com o mesmo gap de liderança. Aí eu pergunto, quer dizer, na hora não tem banco de líderes na hora de promover, tem líderes com deficiências, gestores, né? Gestores com deficiências de liderança, na hora que quer promover, na hora que faz um assessment. Eu já fiz assessments em várias empresas que tem sempre um downgrade. Quer dizer, o gerente ele tem patamares de coordenador, coordenador de supervisor, supervisor de técnico, assim, não ocupa o espaço no assessment. E aí eu falo, como é que essa empresa tem um modelo de BP 3, 5, 7 anos e essa liderança não acelerou? O que significa ser BP? É o RH avançado, né? É aquele RH que, na verdade, levou uma pessoa para fazer subsistema lá na ponta. Às vezes, administração de pessoal, às vezes, seleção, que é o mais usual, e às vezes, ministrar treinamento. Então, não muda o mindset, né? Não muda o mindset. Por isso que nesse curso que eu estou fazendo, que eu estou te convidando para me ajudar aqui a gente compartilhar experiências, é a metodologia. Tanto faz se você é um consultor de qualquer área ou se você é um consultor que foi para o externo. Tem um ciclo, tem uma dominância e você tem indicador de quando o seu cliente está melhorando a tomada de decisão dele, né? Ele está protagonizando, ele tá ampliando o repertório. Hoje eu ainda vejo assim, o gestor chama, um case recente que a gente viu, esse gestor chama e fala assim, Bianca, estou sentindo o clima meio pesado, estou achando que tem conflito interpessoal, não estou muito bem vendo a Lucimar, estou achando que a Lucimar está meio encostada atrás do João, dá uma investigada. Aí o RH ele fica feliz, ele fala, nossa, era isso, né? Eu vou lá, eu vou fazer acolhimento, eu vou fazer assessoria, e ele volta com pedido. E aí eles ficam felizes. Eu falo, gente, mas isso não é, porque quando ele tiver outra vez essa demanda, ele vai novamente chamar o RH. Então, o que ele alavancou? Quando o nosso papel deveria ser ajudá-lo a ver como ele faz esse diagnóstico, né? Quem não mede não gerencia, né? Então, esses líderes processuais que estavam atuando numa camada abaixo, por quê? Porque não tiveram, não mediram o quanto o seu resultado não está agregando para a organização. O resultado de curto prazo vai enxugando gelo.
né? Vai enxugando o gelo. Então, esses consultores nessas organizações que você mencionou não estavam medindo resultados, não estavam medindo indicadores. A gente está falando de turnover, a gente está falando de timeline, quanto tempo está demorando para contratar posições de liderança? Consegue atrair rápido no mercado talentos para essa empresa? São vários indicadores que, quando você coloca num papel, o BP fica, em vez de construir esses indicadores e construir metas para elevar esse patamar de resultado, o BP fica ali enxugando gelo. Ele fica resolvendo isso que você está falando. Isso que você está falando é um sintoma. Olha, teve um problema. Uau, vamos lá, um diagnóstico. A gente, às vezes, o E BP... despende hora, e despende metodologia, e despende talento. E eu falo, gente, mas esse trabalho é do especialista, ou você vai contratar fora. Não é para você estar fazendo isso, né? Como é que você conecta a solução, o especialista, a área core com a questão? Preferencialmente, que ferramentas você está usando no dia a dia para mapear riscos, para evitar que, por exemplo, o que você falou, que é esse efeito de cascateamento, de juniorização da liderança, porque isso é um fenômeno. E é uma tendência porque quando você tem uma situação de crise, nessa situação de crise você tende a querer pagar menos e ter resultados imediatos, ao invés de ter líderes sêniores que te tragam resultados a longo prazo. Então, esse fenômeno é um fenômeno de mercado, e para você não ficar refém desse fenômeno, você precisa construir minimamente pool de talentos interno e minimamente um mapeamento de mercado, pelo menos nas posições chaves, que são as posições mais críticas da organização, com grande impacto. Então, o BP tem um papel muito importante nessa interlocução, ao invés de mapear a causa raiz de problema, mapear riscos eminentes, principalmente no time de talentos. E isso que você está falando é tudo ferramenta e metodologia, né? Tudo ferramenta e metodologia. Outro ponto muito importante que eu vejo, o RH tomar a suposição por fato. Não pesquisa fatos e dados e supõe que a hipótese é o fato. Então, assim, eu acho que está tendo algum problema lá na equipe. Aí, isso é uma possibilidade, é uma hipótese, é uma suposição. Aí a gente já sai apagando o problema. Não investiga de onde isso veio, como é que você percebeu isso, né? Quais são as conexões, isso tudo falta aqui de ferramenta, né? Agora, conta aqui para mim um pouquinho. Como é que nós vamos acelerar esse RH? Porque você pega revistas como Você RH, agora a recente pesquisa do Great Place to Work que fala a volta do mercado, o que é exigido, as novas competências do RH. Agora recrutamento, que tem um nome bonito, que é quando a gente já trabalha a marca empregador e o próprio cliente, o próprio funcionário, o próprio candidato se interessa pela empresa, né? Tem um nome que eu li agora, não está me ocorrendo, bacana. Como é que nós vamos fazer isso se quando chega, não é uma coisa do RH, porque quando chega dentro da empresa, aquilo não se sustenta por causa do formato de liderança. Então, como que nós vamos, como é que o RH está se posicionando? Como é que eu vejo, por exemplo, o grupo, vou trazendo questão, você amarra para mim, tá? Eu vejo em grupos, né, que o RH ele chega muito pedindo coisas e quer sempre coisas prontas. Você tem uma planilha, você tem um formato, você tem essa experiência, você tem essa norma, sem se preocupar em entender para quê e construir. Né? O posicionamento em cursos, o posicionamento em redes, o posicionamento assim de mostrar essa senioridade, né? De ter esse espaço de autodesenvolvimento, esse espaço de consistência técnica, né? Que o Charan fala da excelência na execução. Como é que você tem visto isso? Da mesma maneira, né, que esse desafio que você falou agora atual, né, como eu vejo, tanto esse desafio atual como a falta do teste conceitual que você falou, né, testar conceitual uma hipótese para partir para um plano de ação, né, nós ainda atuamos com um raciocínio e uma abordagem linear. Né? Nós ainda atuamos no campo do saber. Eu sou RH, eu sou o provedor da informação de humanas, eu que domino a gestão de performance. Então, o lugar do não saber eu que domino o Nine Inbox. Eu domino o Nine Inbox, o A3, A4, Top 5 Something. Então, esse lugar do saber nos deixará refém. Eu nem falo de metodologias mais ágeis, nem chego a isso. Antes disso, muito antes. O nosso lugar do não saber, sair da linearidade e entender. Precisamos resolver com velocidade? Como é que eu chamo agora os líderes?
e através de uma metodologia colaborativa eu envolvo as pessoas em prol de um propósito, entendo o propósito e a cultura da minha organização, entendo quais são os impactos e, junto com isso, eu ativo essa cocriação dos líderes para desenvolver uma solução. Seja um focus group, seja um webinar online, né? Quantas soluções, Lucimar, a gente discute com os clientes, com os nossos clientes, baseados em cocriação. Essa linearidade, eu pesquiso, faço o diagnóstico, levo para você validar. Se a gente continuar com essa linearidade, a gente vai ter uma perda de velocidade e certamente a gente fica refém do timing para contribuir na tomada de decisão junto com o cliente. A Maria da Penha está me ajudando aqui, falando que é o Employer Branding, mas não é o Employer Branding, essa é a experiência do cliente, né? É a experiência do candidato. Eu vou resgatar esse nome aí já já, que eu li agora numa matéria recente. Mas obrigada, viu, Penha? Isso é importante. Se essa experiência do cliente, ela não pode, do trabalhador, ela não pode ser só no onboarding, né? Ela tem que ser uma experiência no ciclo de vida dele, da relação, ainda mais relações que hoje, para mim, elas mudarão muito, elas são muito baseadas em projeto, muito baseadas em entrega, muito baseadas em match, né? Do que propriamente essa relação salário, 12 anos, eu acho que isso aí, 12 salários ano, eu acho que isso aí vai desconstruir. Então, como é que você vê essa preparação do profissional de RH para esses novos desafios, né? O meu amigo aqui, Frate31, eu li que você botou um texto, mas não ficou claro para mim, por isso que eu não trouxe, tá? Como não podia te perguntar, repete a pergunta, eu deixei passar, mas agora ele está comentando assim, cada cabeça uma sentença, formar um time, isso é sabedoria, sim, precisamos, tá? A experiência do cliente, a Maria da Penha ainda está trazendo o contexto. Como é que você vê? Se você hoje fosse começar com a sabedoria que você já tem, que isso é difícil, né? O que você faria? Assim, qual seria a sua sugestão para que esse RH ele possa estar mais empoderado, estar mais protagonista? Eu tenho sentido muitas vezes o RH com um peso muito grande, né? Foi jogado numa nova... em novas demandas que ele não está sabendo lidar, né? Atropelado pela inteligência artificial, pelos BIs, pela pandemia, agora tem que cuidar do empregado. Então eu estou vendo um RH muito sobrecarregado e se sentindo assim, né? Todos os pratinhos rodando. O que eu faço, né? Você tem essa percepção também? Qual seria a sua dica? Eu vejo que assim, não tem uma fórmula, né? Existem muitos caminhos e muitas possibilidades, e eu acho que o papel do RH é exatamente explorar essas possibilidades junto com o negócio. Não é ditar para o negócio qual é a melhor possibilidade. É provocar o negócio, é sentar na mesa junto com o negócio e discutir as possibilidades, uma metodologia colaborativa, se colocando no papel de facilitação e não no papel de domínio, no papel de poder. Para nos inspirar, resolvedor, né? Não no papel de resolvedor, mas para nos inspirar, como é que eu me inspiro quando eu penso nesse vucu-vucu, vuca-vuca todo? Eu sempre penso, quem é essa organização? Quem é esse organismo? Ele tem que proposta de valor? Né? Ele conecta as pessoas para que proposta de valor, que é o que o nosso amigo chamou aqui do Employee Branding, né? Que proposta de valor? As pessoas vão se conectar com o meu negócio por que motivo, né? Como fala lá a galera do Golden Circle, quando você fala lá, né? Qual é o motivo, qual é o propósito, o que vai te conectar a estar aqui, né? Porque se isso não tiver claro, o que a gente faz? A gente vende computador? Não é computador que a gente vende, né? A gente vende vinho, não é vinho que a gente vende inovação, a gente vende tecnologia, a gente vende alegria, a gente vende amor. Então, o que a gente vende está por trás do produto. Então, é importante que a gente tenha essa clareza sobre o nosso negócio e, a partir daí, entender o conceito, que eu acho que talvez seja isso que você estava tentando lembrar, Lucimar, que é o da persona,
que é do colaborador, do arquétipo. Eu vou achar. Né? Mas obrigada. Então, assim, esse persona, esse colaborador, ele entra conectado com o seu propósito. Ele tem dores, ele tem ansiedades, ele tem desejos. Então, nós precisamos, tem aí o People Analytics para isso, né? Precisamos entender e usar as ferramentas a nosso favor para conhecer melhor quem é a nossa população, quais são os seus anseios e como você trata as pessoas dentro das suas necessidades e demandas de conexão com o negócio, portanto, que vai reter elas dentro da organização. As pessoas aprendem de maneira diferente, não linear, as pessoas se conectam com a sua empresa pelo jeito delas que é diferente, então ter essa possibilidade de não pensar num processo e implementar, mas sim pensar primeiro no indivíduo, no sujeito, nessa persona, nesse arquétipo que está ali, nesse talento, para que você desenvolva soluções. E algo a mais que também me inspira muito é a coragem de ouvir. A coragem de ouvir. Se eu pudesse deixar uma frase, eu deixaria a coragem de ouvir. Porque o colaborador quer contribuir, ele quer falar, ele quer pertencer. Antes da gente trazer a solução, tenhamos a coragem de ouvir, tenhamos canais. Não é mais um momento de pesquisa de clima a cada 2 anos. Agora tenhamos coragem de ouvir o tempo inteiro, conversando com a sua população, ouvindo o que o seu cliente, seu colaborador tem a te dizer, para construir soluções juntas, porque as soluções juntas certamente terão muito mais engajamento do que um e-mail avisando o que se resolveu. Sensacional. Estrelinha, solta coração aí. Gente, vocês estão gostando? Põe coração para eu saber. O Rick Paz, que é meu amigo, foi meu professor, agora é meu colega, no lugar de fala aqui que eu fico emocionada, tá dizendo, deixa eu dizer que esse é o que eu chamo de um diálogo de feras, nós duas. Tá? Que carinho, onde Rick. quem mais ganha somos nós. Ele é um amor, ele é um amor. Tem que vir aqui também conversar conosco um baita líder de liderança positiva. Uma trajetória em RH também, muito tempo, lá da nossa terra, lá do Rio de Janeiro. Ô Bi, eu vejo também o RH fazendo pouco investimento no seu próprio autodesenvolvimento. Enquanto institucional, pouco investimento tecnológico, pouco investimento em sistema, pouco investimento no PDI e na sua agenda de desenvolvimento. A gente cobra e oferece isso para os clientes, mas nossa própria área é pobrinha, né? Eu já fui BP do RH, Jesus, né? Ser BP do RH é mó furada, com todo respeito aí, porque é uma área complexa, né? Pouca mentoria, pouco coaching. E aí, se a sua organização não te dá, eu também vejo poucos os profissionais fazendo esse alto investimento. Eu que também faço mentoria e coaching de líder, eu vejo que a galera que sentou lá na liderança, ela corre atrás, ela vai atrás da mentoria, ela quer saber como é que ela aprende, ela se matricula. Tudo bem que às vezes a empresa ajuda, mas se não ajuda, ela também vê isso como parte do desenvolvimento. Eu vejo ainda o RH esperando um lugar, né? Que me dê a promoção, que me dê o treinamento, ou eu tô muito ranzinza? Tô implicante. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que nós como ocidentais já temos, né, uma característica que não é a característica de olhar para si. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento não é comum na nossa cultura. Né? É muito comum em outras culturas, eu vejo isso porque acompanho muito, por exemplo, a cultura japonesa, através do budismo, que eu pratico. Então, eu vejo a diferença é enorme quanto se cultiva o autoconhecimento e a diferença que nós temos aqui. O que passa é que dentro da organização, esses indivíduos, quando estão no contexto do RH, eles são exigidos mais do que os demais de outras áreas, vamos dizer assim, né? Então, você espera que sejam pessoas bem resolvidas, que façam o seu autoconhecimento, só que elas são todas dentro de um contexto cultural. Então, eu acho que nós precisamos, sim, mudar esse paradigma, pensar no autodesenvolvimento. Eu já atendi também, em muitas circunstâncias, desenvolvi produtos de treinamento para líderes e perguntava, mas quem do RH já fez esse treinamento de coaching? Quem do RH já tem essa certificação? Não, mas o RH não tem, mas a meta é entregar para os líderes. Mas se nós não fizermos esse treinamento, nós não tivermos essa certificação, como é que a gente vai assessorar de maneira apropriada? Que repertório, como você bem falou, nós vamos ter para assessorar os líderes? Então, a gente se coloca no lugar do saber, e aí está numa zona de conforto,
que o que eu conheço de mim, né? O meu autoconhecimento é suficiente. Eu vejo isso nos mentorandos, as pessoas se descobrindo, pessoas às vezes 50, 55 anos, nunca fizeram um assessment, não tiveram oportunidade de fazer absolutamente nenhuma avaliação para se conhecer um pouco, os seus valores, as suas crenças. E quando eu dou a devolutiva de crenças, a pessoa fala, nossa, Bianca, eu sou isso mesmo. Quando eu estou estressada, eu faço exatamente isso, caramba! Né? E tomam sustos. Então, assim, o autoconhecimento, ele é um tema que cada vez mais é necessário, inclusive para você falar de si, porque numa entrevista, eu conversei hoje numa oficina de entrevista com uma mentoranda e a gente estava discutindo exatamente isso. Ela falou, Bianca, eu consigo falar melhor de mim, consigo expressar melhor sobre as minhas habilidades, porque eu fiz o assessment e me conheci mais. Então, tenho segurança de mim, tenho segurança dos meus potenciais. O Frati está perguntando aqui, deixa eu ver se está certinho. A crise provoca uma inquietude em todos. Como resolver e tornar atrativo isso dentro da empresa? Veja, tem também, Frati, na minha opinião, aí eu quero ouvir a Bianca, é o mindset. A gente, às vezes, é muito ligado no mindset da escassez. Então, o medo de perder o emprego, o medo de ser demitido, o medo de sofrer uma retaliação se falar alguma coisa que o líder, cliente, possa não gostar. E o mindset também do fixo, que é isso assim, muito focado em processo, em entrega, em tirar da frente, em checklist, em volume, sem olhar para o mindset da independência, do crescimento e do protagonismo. Então, eu acho que tem uma coisa de que que a pandemia, ela acelerou tudo, né? O que já estava no caminho do autodesenvolvimento acelerou, porque agora ele tem só oportunidade. O que estava no caminho da escassez piorou, porque agora é aquilo assim, né? Parece o eco. O que você falar vai voltar. Se você falar o mundo está difícil, a gente tem risco de ficar sem emprego, é isso mesmo. Se você falar, não, o mundo está cheio de oportunidade, eu tenho muita chance, agora é isso mesmo. Que virou um eco, né? Essa ruptura. Eu não sei se eu viajei aqui, queria ouvir vocês. Mas eu percebo isso, assim, porque esse lugar do HRBP, do RH, é um lugar de independência, de vulnerabilidade, esse que você está falando, né? De eu poder dizer o que eu realmente acho, o que eu realmente sinto, o que eu realmente penso. Mas se eu fico dentro de um persona, né? Que é assim, eu vou falar o que meu cliente quer ouvir, eu não vou desagradar meu diretor, e se eu falar isso, minha coleguinha vai ficar de bico. Eu não vou expandir. Eu não vou mostrar para que vi. Eu vou sempre ser o cordeiro reprodutor daquele panorama. Eu fui clara, Bi? O que você acha? Esse comentário que ele fez é um dos temas mais discutidos na mentoria. Né? Como é que segura a onda? Como é que eu seguro a onda dos meus clientes? Como é que eu gerencio os meus líderes? Porque não é um estresse de 2 dias, não é um estresse de 3 reuniões, ou não é um estresse de um período de gestão de orçamento, é um estresse constante, né? A gente fica na incerteza durante muito tempo. Claro que nós precisamos ser treinados para ter um coeficiente emocional adequado para lidar com as incertezas, porque a tendência é que você migre, o João, que é psicólogo, está aqui com a gente participando, sabe, você migra, Tem né? vários aqui. Nós aqui, psicólogos, sabemos que você migra para o seu nível de prontidão, que é defesa ou ataque. Numa situação de incerteza, de risco, né, onde você vibra no medo, você vai correr para defesa ou ataque. Então, para você ter um nível de coeficiente emocional adequado, para você ter um nível de prontidão, uma resposta racional e adequada ao ambiente, você precisa se conhecer muito e precisa treinar a sua comunicação e o seu comportamento pessoal. Bom, mas não é só isso. Tem algo a mais que é assim, o quanto que você está vivendo está realmente representando algo maior para você. Porque propósito, né? Essa é aquela sensação, gente, que nós, né, estamos pensando assim, poxa, isso tudo está acontecendo, mas aquilo que eu desejo vai acontecer e vai ser muito melhor, porque aquilo na minha carreira, aquela inspiração ou aquele propósito maior que a empresa está trazendo para mim,
né? Então, não adianta só você treinar o seu nível de comportamento, a sua habilidade emocional, se você não tem uma motivação intrínseca maior para cumprir, porque se torna uma marmota, os dias ficam muito, muito pesados e repetitivos, e você não tem aquela imagem que vai passando a química do sucesso na sua cabeça, né? Assim que a neurociência explica, Lucimar, que super domina a neurociência. Opa! Aquela química daquela imagem positiva, da conquista futura, do algo a mais que você deseja para sua vida e para sua carreira, ela tem que estar ali. É como se fosse um clipping. Você imagina aquela coisa maravilhosa acontecendo, aquela conquista sendo realizada, e isso dá para a gente uma força sobrenatural e ajuda a equilibrar as nossas taxas aí psicológicas, né, para lidar no dia a dia. E tem que treinar bastante. Maravilha. Amiga, você acredita que falta 2 minutos? Então, eu quero muito agradecer você, aprendi horrores, vou levando umas questões aqui, quero agradecer nosso público. Quarta-feira a gente vai ter a Fátima Ribeiro, especialista de carreira, que também foi BP, vai vir aqui contar, tô te convidando, tá? Semana que vem tem mais. Muito obrigada, se vocês quiserem mais perguntas, manda no direct aqui pra gente, que eu repasso pra Bianca. Bianca, quer contar um pouquinho onde a gente te acha, o que tu tá fazendo? Estou na quarta-feira na Ânima falando de carreiras do futuro, novas carreiras, o que elas têm para nos ensinar. Estão todos convidados, são convidados especiais, profissionais que estão exercendo novas carreiras ou carreiras ainda não tão conhecidas, para nos inspirar a tomada de decisão, para a transição de carreira, os consultores que gerenciam carreiras. E concluindo, agradecer e dizer que todas as vezes... Vai cair, hein? Então um beijo. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada, Lucimar. Um beijo, coração para vocês. Gratidão. Obrigado, gente. Quarta a gente se vê. Até breve. Se Deus quiser.